E aí, galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. Como vocês já puderam ver no título, esse vídeo vai ser um relato pessoal de como fazer terapia me ajudou a amadurecer algumas disciplinas da vida cristã. A minha expectativa é que esse vídeo seja um abraço para você que tem passado por crises internas, questões psicológicas e emocionais. Porque não é fácil. Ainda mais se você for cristão, que ainda tem outros pontos, questões de crise de fé, dilemas da religião. Eu sei como é, porque eu passei por isso. E é por isso que eu queria trazer esse meu relato para mostrar como a terapia psicológica foi uma ferramenta, junto com a fé, que me auxiliou na melhora do meu quadro. E logo de início eu já quero trazer um versículo para que a gente se apoie na nossa conversa. O versículo se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, que diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse versículo é maravilhoso, não é? Mas vai além. Ele é um mapa com coordenadas para que alcancemos o Senhor. Para encontrarmos o Senhor, ele apenas estipulou um requisito, que é justamente buscá-lo de todo o coração. E é justamente nesse ponto que a terapia me ajudou. Ela me deu uma outra percepção da forma que eu orava. Eu não sei para vocês, mas tem alguns sentimentos que é bem difícil de verbalizar. Porque a gente tem um certo nível de contradição como ser humano, pois a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas isso não impede de nós termos sentimentos que não são bons e que não agradam a gente, como por exemplo, ciúmes e inveja. Tudo isso faz parte da nossa humanidade e a gente está sujeito a sentir. E como a gente vai processando isso e levando isso aos pés da cruz? Quando eu comecei a fazer a terapia, principalmente nas primeiras sessões, eu adotava uma postura totalmente polida, tanto na forma que eu falava e nos temas que eu escolhia. Porque tem toda aquela questão da construção do vínculo de confiança. Mas à medida que foi passando as sessões, eu comecei a entrar em outros assuntos que eram um pouco mais delicados para mim, e junto com as dinâmicas da minha terapeuta, a gente ia entrando na raiz a fim de entender traumas, o que eu sentia com determinada situação e o que aquilo estava me provocando. E no meio de tudo isso eu comecei a entender as contradições, porque muitas vezes eu falava algo de maneira mais polida, mas havia uma contradição no que eu sentia ou nas motivações do porquê eu fazia algo. E ali eu percebi que eu estava cometendo essa mesma contradição nas minhas orações. E eu estava perdendo a oportunidade de ser tratado e curado no meu interior por causa disso. Eu separei para ler junto com vocês 2 versículos do livro de Joel. É o 13 e o 14 que tem bastante sinergia com isso. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. A partir do momento que eu tive esse entendimento, a minha vida cristã começou a mudar, porque eu passei a valorizar mais o secreto. Porque tinha assuntos que eu não conseguia, num clamor na igreja ou numa oração, externalizar com voz alta. Eu precisava do momento no secreto mesmo, porque embora sejam coisas que eu não queria externalizar para os outros, eram coisas que eu precisava colocar aos pés da cruz e submeter a ele. E é nesse momento que muitas das curas emocionais e internas que eu tive começaram a acontecer, um amadurecimento diferente. Porque Deus, ele sonda os nossos corações, ele já sabe. Mas o primeiro passo para ser curado é eu reconhecer que eu estou doente. Esse foi um erro que eu cometi por muito tempo na minha vida cristã. Então eu buscava ter orações eloquentes, palavras, citar a Bíblia nas minhas orações, mas eu não externalizava aquilo que estava dentro de mim, que estava me matando. Eu não trazia sentimentos que, embora não fossem bonitos, era o que eu estava sentindo. E Deus sabia de tudo, mas Ele espera que nós confiemos e falemos para Ele.
é como aquele médico que pede uma bateria de exames pra gente e mesmo assim ele faz algumas perguntas. Ele já sabe que tem algo errado ali, que já tem algumas alterações, mas ele quer ouvir de nós. Você está sentindo alguma coisa? Você tem algum sintoma? E nós precisamos ser honestos se nós quisermos sermos tratados e receber a verdadeira cura. Eu trouxe mais um texto que relata muito isso, e ele é bem conhecido. Ele se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 3. Vamos ler juntos? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Olha que louco! As nossas orações não são atendidas porque a gente pede mal e porque Deus conhece as inclinações do nosso coração. É claro, tem aquele ponto de que nós não sabemos orar como convém, e é justamente o Espírito Santo que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Entretanto, justamente nesse momento de oração, quando a gente abre, vai rasgando o coração, vai tirando as escamas, vai tirando formalidade, vai tirando toda aquela capa, aquela armadura que a gente cria, que a sociedade exige que a gente crie, nós vamos nos pegando nas nossas contradições, Deus vai nos alinhando o nosso coração, e aí sim a gente ora uma oração que é efetiva, que traz os frutos. Quando nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade, verdadeiramente, rasgando o coração, nós o encontramos. E todo encontro com o Senhor transforma, seja a situação ou nós nos pontos que é necessário. Bom, com base nesse meu relato, eu gostaria de deixar um conselho do fundo do meu coração para você que está passando por uma situação que foi semelhante à que eu passei, seja com ansiedade generalizada, aquela ansiedade que foge da normalidade do controle, que drena suas energias, que atrapalha a sua qualidade de vida para fazer coisas rotineiras e simples, ou qualquer outro problema, procure ajuda, não tenha preconceito, porque isso vai te ajudar na qualidade da sua busca ao Senhor. Eu lembro que no cerne da minha ansiedade, eu ficava tão ansioso para ter uma resposta de Deus, que a gente começa a assistir um monte de canal, um monte de conteúdo, não consegue sentar e fixar e meditar na palavra de Deus, aí vem uma palavra que fala uma coisa, vem outra palavra que fala outra coisa, e vai deixando a gente mais perdido, mais confuso, mais ansioso. Então, essa ajuda me ajudou a descansar, a aquietar meu coração, a refletir, para que eu tivesse até mais qualidade na minha oração. Nós temos que parar de espiritualizar tudo. Tem coisa que sim é fruto espiritual. A gente tem que orar sem cessar, em todos os casos. Mas a terapia é um recurso, todo o conhecimento vem de Deus, que Deus deu para que nós pudéssemos desfrutar. Vamos pensar, por exemplo, se fosse um problema cardíaco. Você não iria no cardiologista? E se ele dissesse que você teria que se submeter a uma cirurgia, um transplante, ou tomar alguma medicação, você não faria? Por que com a cabeça, que é o maior campo de batalha que a gente tem, a gente acaba tendo esse preconceito? Muitas vezes Deus justamente permite que nós tenhamos esse tipo de problema para nos tornarmos menos preconceituosos e mais humanos. E nos forjar também uma autoridade para ajudar outras pessoas. O apóstolo Paulo traz considerações sobre esse ponto na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 9. Vamos ler juntos? Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Glória a Deus. Então, não se demonize por estar passando por momentos difíceis, estar passando por crises internas, sejam emocionais, psicológicas ou qualquer outra. Entretanto, saiba que a pessoa que tem mais interesse em ouvir tudo o que você tem a dizer está a uma oração de distância e ela tem poder de transformar tudo. Amém? E agora eu queria deixar um convite. Você que teve experiência com terapia e sentiu a sua vida espiritual impactada de alguma forma, deixa o seu relato no comentário. Pode ter certeza que alguém vai ler e vai ser extremamente edificado com o seu
comentário, amém? Vamos orar? Paizinho amado, todo-poderoso, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou. Senhor, que meu testemunho possa edificar essas pessoas que assistiram. Eu não sei o que cada um está passando, e eu já peço que o Senhor dê um abraço no coração deles e desacelere, trate-os, que eles possam ser renovados pela Tua palavra. Pai amado todo-poderoso, que a partir daqui venham surgir pessoas que mesmo em meio às crises terão testemunhos de como o Senhor esteve com elas, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha quebrar os mitos do ser humano e venha tratar o coração, que o Senhor venha nos dar um coração ensinável e humilde que aceita ajuda, Pai amado. Porque às vezes a gente precisa, ninguém faz nada sozinho, nós somos pequenos e frágeis, é muito fácil de nos quebrar, Senhor. Se não for a Tua misericórdia, se não for a Tua mão, Senhor, a gente vai cair e vai quebrar. Senhor, eu sei que muitas das vezes entram sim questões espirituais e é importante a gente fazer essa reflexão no meio das crises de fé, Senhor, e nos ajeitar. Mas também existem coisas que o Senhor permite que a gente passe. O Senhor não poupou o seu Filho de passar pelo processo e também não vai nos poupar. Nós te agradecemos e nós pedimos que o Senhor tire as viseiras da insensibilidade e ansiedade que impedem de nós vermos que o Senhor está conosco em todo momento. Nós buscamos a Ti e pedimos, Pai amado, que o Senhor venha nos levantar, nos sarar, nos edificar, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Essa é a nossa oração no momento. Amém. E para você que assistiu esse vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inundem o seu coração. Amém?